em Belo Horizonte, em Minas, né, tem duas grandes forças e que nesse momento rivalizam em tese pelo poder local, né? Assim com o título estadual e a cada evento, a cada clássico uma nova disputa, como se fosse um pequeno título que é colocado à prova e tem muito envolvimento histórico, emocional em cima dessa disputa que não é uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, né? São dezenas de vezes, dezenas de clássicos. O clássico é diferente por causa da história, da tradição, né? Ele até já foi mais definidor do futuro dos profissionais, né? Antes, quem fazia o gol no clássico era um jogador que o torcedor considerava isso pro resto da carreira, né? Ou o contrário, você ia mal no clássico, aquilo era quase que um rótulo dizer que você não podia mais jogar ali. Hoje não, hoje, né, os tempos mudaram, mas a importância do que acontece lá naqueles 90 minutos específicos para o jogador e para o torcedor, nessa rivalidade que tem entre Cruzeiro Atlético, Atlético e Cruzeiro, continua sendo muito grande. Por isso que o peso das coisas que acontecem lá é diferente. A semana de clássico ela é sempre bastante envolvida, né, com os aspectos do jogo, de um modo geral, né, mas em cima também dos confrontos anteriores. Né, e esse clássico pelo Campeonato Brasileiro é o primeiro clássico depois da disputa do regional, em que nós superamos o Cruzeiro. E é inegável que isso, mesmo sendo numa competição diferente, isso acaba também sendo mais um elemento na disputa. Vemos esse clássico como quase que um clássico tira-teima, né? Sempre o próximo clássico ele parte do clássico anterior, né? Então esse clássico vai partir da final do Campeonato Mineiro, o segundo jogo que nós jogamos no Independência. E as duas equipes jogaram bem, né? Era uma história um pouco diferente porque o regulamento dava na igualdade uma vantagem para o Atlético em termos de campanha. Eles saíram na frente, nós empatamos o clássico teve parelho naquele momento e eles conseguiram nos vencer. Então, a partir daí você começa a pensar na nova disputa. São situações diferentes, elas de maneira nenhuma vão desmerecer o título que o Atlético conquistou, isso já faz parte do passado, mas algumas coisas que aconteceram lá vão servir de referência para aquilo que nós vamos fazer agora. Eu posso falar com propriedade mais do nosso time, né, do que do Cruzeiro. No clássico talvez foi o momento que nós chegamos no melhor momento de toda a competição, de todo o regional, né? Nós crescemos na reta final. Na Libertadores, logo em seguida, nós mantivemos esse crescimento e hoje a gente vive um pouco de momento de instabilidade, né? Encontrando por vezes, né, o substituto ideal para alguém que está lesionado, né? Uma formatação ideal para as peças que a gente tem. Um Campeonato Brasileiro que a gente não iniciou bem, mas vem se recuperando. E aí, mais que tudo isso no clássico acaba equilibrando as forças, né? Porque entra na disputa, como eu disse, elementos outros, né, que equilibram o clássico ou aquele que em determinado momento possa chegar em desvantagem pela qualidade do jogo, pelo ritmo jogado, pela posição na tabela, isso tudo se equilibra no clássico. A colocação do brasileiro aponta a diferença de 1 ponto, né? As campanhas certamente não são as campanhas que os torcedores vislumbraram no início da competição, nem que nós profissionais queríamos. Então, se nós quisermos mudar isso, é a partir de agora do campeonato que a gente tem que mudar. E o clássico é um jogo marcante se você conseguir fazer isso. Então, nós entendemos dessa maneira e o momento que as equipes estão atravessando são muito parecidos em termos de pontuação. Mas acredito que o Cruzeiro está numa crescente dentro do campeonato em termos de qualidade de jogo e precisa aliar essa qualidade de jogo ao resultado de campo
para o torcedor ficar plenamente feliz com a equipe. O clássico já tem elementos motivacionais por si só, né? E por vezes, como comandante, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque isso já é o elemento, o ambiente já é o elemento motivacional, né, para a disputa do clássico. Né? Mas se conduz a semana, em teoria, muito parecida com as demais. É claro que por a gente estar logo ao lado, né, a gente tem conhecimentos maiores que por vezes vai jogar contra um outro adversário. Isso facilita um pouco mais. Mas também o adversário conhece muito mais a gente do que os outros adversários, né, que pode ser um empecilho, um complicador. A diferença da semana do Clássico é que você não precisa se preocupar em motivar os seus jogadores para jogar o Clássico. A motivação ela já vem natural. Todo mundo sabe o significado de um Cruzeiro e Atlético, né? Então você precisa inclusive trabalhar no sentido contrário às vezes, dar uma regulada nessa tensão, né, para não deixar ela passar do ponto e daqui a pouco, na ânsia de querer fazer, de ser competitivo, de ganhar todas as disputas, você perdeu um jogador cedo no Clássico, né? Todo mundo sabe como é difícil hoje você jogar 10 contra 11, né, num jogo onde se disputa cada metro do campo. Mesmo sendo, nós dois sendo gaúchos, sendo da mesma escola, o trabalho acaba distanciando a gente. E às vezes, quando tu não vive o dia a dia, é difícil você pegar nuances mais próximas, né, de características do trabalho de um colega de profissão. Mas eu admiro muito o Mano, é um dos profissionais, né, de uma geração que também foi e é espelho para muitos de nós, né? Eu que sou mais dessa geração mais jovem, que ainda está buscando afirmação no cenário nacional, né? O Mano já foi treinador da seleção brasileira, né? Tem grandes trabalhos prestados, né, para grandes clubes do Brasil, né? E de particular, somos do mesmo local, prezamos muito pelas questões táticas, técnicas do jogo. E exigimos muito dos atletas que nós consigamos extrair sempre o melhor deles e colocar em prática no dia do jogo. Roger é um cara um pouco mais comedido, eu já sou um pouco mais extrovertido em algumas questões importantes e marcantes na carreira de cada um. Eu tenho uma trajetória já maior, o Roger, né, tá vindo agora aí. No seu segundo trabalho importante, fez no Grêmio e agora está no Atlético. Acho que o mais importante é a gente se respeitar, né? Que eu falo isso. Ora um vai ganhar, ora outro vai ganhar. Não são os técnicos que são a parte mais importante das equipes. Os jogadores são a parte mais importante que certamente vão resolver o Clássico. Nós temos uma parcela importante. E vamos tentar fazer certamente ela bem feito, como tentamos fazer nos clássicos que já jogamos até agora. Não gosto de individualizar qualidades, porque dentro de um jogo, dependendo do que acontece, time grande e competitivo alternam-se muito os jogadores que têm qualidade. O Cruzeiro tem qualidade do seu meio para frente e tem uma defesa muito sólida. E de um jogo para o outro alternam-se aqueles que podem ser decisivos com relação ao jogo. Olha, essa é uma coisa que o treinador não faz, né? Nem nos da gente, nem nos dos outros, né? Nós sempre pensamos o futebol como equipe, como coletivo. E na medida em que você cita 3 jogadores seus, você desagrada 18. Ou desagrada 20 e poucos jogadores, né? Então não tem sentido para a gente fazer isso, não é inteligente de nossa parte, e muito menos fazer isso no lado do rival, né? Então acho que o importante é que Atlético e Cruzeiro e Atlético têm 2 boas equipes e que essas 2 boas equipes podem fazer um grande clássico novamente.